Você acredita em alienígenas? Você sabia que existem vários relatos de avistamentos de OVNIs aqui no Brasil? Fica ligado aqui com a gente que nesse vídeo separamos várias aparições de OVNIs que aconteceram aqui no nosso país. Logo depois da vinheta. Fala galera, bem-vindos ao canal Planeta Desconhecido. Hoje é o segundo vídeo da nossa nova série sobre ufologia. Se você ainda não conferiu o primeiro vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima. De acordo com o relatório do Ministério da Justiça, que foi divulgado em 2018, existem mais de 800 relatos de OVNIs já registrados oficialmente aqui no Brasil. Nesse relatório, foram unidos relatos, áudios, fotos e vídeos guardados pela FAB, enviados ao Arquivo Nacional. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no curtir e ativar o sininho. Pra gente que tá conhecendo aqui no YouTube, isso faz toda a diferença. Então bora pro vídeo. Rio de Janeiro. A primeira aparição documentada aqui no Brasil aconteceu no ano de 1952, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na época, foram registradas 9 fotografias do suposto OVNI, que inicialmente foi descrito como um avião cargueiro. Como praticamente em todos os relatos, há sempre a suspeita de que as imagens se tratam de montagens. Porém, o técnico Rainis Castro, do Coreg, não acredita na hipótese, porque naquela época não existia manipulação de imagens como existe hoje em dia. Praia Grande. Em 4 de novembro de 1957, 2 soldados do forte de Itaipu, que é localizado na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, avistaram um brilho no céu. Ao prestar um pouco mais de atenção, eles perceberam que o objeto descia a uma grande velocidade e parou a cerca de 300 metros na instalação militar. Segundo os soldados, o objeto teria em média uns 30 metros de diâmetro, e o OVNI começou a emitir um tipo de zumbido e uma forte onda de calor em direção aos soldados. Mesmo que não fosse possível notar nenhum tipo de chama ou luz vindo do OVNI, os soldados começaram a sentir suas roupas queimando, tanto que um dos sentinelas chegou até a desmaiar. Já o outro conseguiu se proteger e gritar pedindo socorro. Ouvindo os gritos de socorro, outros soldados chegaram rapidamente e puderam ver o OVNI se retirando. Segundo relatos, até mesmo oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos teriam vindo ao país para investigar o caso na época. Esse é mais um caso que permanece sem conclusão até hoje. Trindade. Em 16 de janeiro de 1958, o fotógrafo Almiro Baraúna captou 4 imagens de uma nave em formato de disco. Conforme relato, o fotógrafo estava a bordo de um navio da Marinha com outros 50 tripulantes, quando avistou o OVNI sobrevoando a ilha de Trindade no litoral do Rio de Janeiro. O objeto em questão não fazia o menor ruído, era luminoso e não se deslocava de uma maneira uniforme. Às vezes o objeto se mexia rapidamente e às vezes lentamente. Quando o objeto aumentava a velocidade, deixava um rastro branco fosforescente, que logo se desfazia no ar. Na sua trajetória, o objeto desapareceu por detrás do morro chamado Pico Desejado, e quando todos esperavam que ele surgisse do lado oposto, ele retornou na mesma direção, e em seguida disparou numa velocidade incrível, desaparecendo no horizonte. Operação Prato. Habitantes do pequeno município de Colares, no estado do Pará, alegavam que OVNIs estariam sobrevoando os céus da cidade, o que fez com que a FAB realizasse uma operação que ficou conhecida como Operação Prato, que ocorreu nos anos de 1977 e 1978. O nome da operação é em alusão ao formato dos discos voadores. A FAB investigou essas denúncias durante 4 meses. O ufólogo Edson Boaventura afirma que as populações ribeirinhas do Pará foram atacadas por raios luminosos. Esse caso segue como um dos grandes mistérios da ufologia aqui no nosso país. A aeronáutica afirma que os documentos relacionados a esse caso foram perdidos em incêndios e alagamentos, o que aumenta ainda mais o mistério em torno desse caso. Caso VASP-169. O que ficou conhecido como Caso VASP-169 começou quando o piloto do Boeing 727, Gerson Maciel de Brito, avistou um objeto não identificado voando à esquerda da sua aeronave, na madrugada de 8 de fevereiro de 1982. Esse evento teve um dos maiores números de testemunhas da história, 150 tripulantes. O voo da Aviação Aérea de São Paulo partia de Fortaleza, no Ceará, em direção ao Rio de Janeiro. Até hoje, a origem do objeto é desconhecida. Em São Paulo, o comandante e alguns passageiros confirmaram. Um estranho objeto voador acompanhou o voo 169 da VASP.
Campo Grande. Em 6 de março de 1982, ocorreu o que é até hoje conhecido como o maior avistamento de OVNI de todos os tempos. Esse avistamento aconteceu durante uma partida de futebol no estádio Pedro Pedrocial, conhecido como Morenão, que fica localizado na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O estádio estava lotado para um jogo envolvendo o time local, que é o Operário, contra o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Conforme os relatos, por volta das 8h15 da noite, quando a partida já havia começado há alguns minutos, de repente uma bola de fogo surgiu no céu, com um grande facho de luz, assustando o público de mais de 25 mil pessoas. Os relatos divergem quanto à quantidade de objetos. Alguns relatam terem visto 2 objetos, enquanto outros dizem ter visto 4 objetos. Mas todos dizem que os objetos emitiam luzes intensas e de várias cores. Nessa mesma noite, o agente de serviço noturno da base aérea de Campo Grande viu 2 objetos e consultou o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o qual informou que não havia detectado nenhuma aeronave naquele horário. A Noite dos OVNIs. Um dos casos mais famosos de OVNIs aqui no Brasil aconteceu em 19 de maio de 1986 e ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Durante a noite, em São José dos Campos, cidade do interior paulista, a torre de controle da cidade detectou vários objetos sobrevoando a região. E outros objetos estranhos foram confirmados por radares e por passageiros a bordo de outras aeronaves por perto. Algumas horas depois, radares em Anápolis, no estado de Goiás, também detectaram objetos voadores não identificados. Devido à possível ameaça à segurança nacional, caças armados decolaram de bases aéreas do Rio de Janeiro e em Goiás para investigar os objetos. As aeronaves da FAB tentaram segui-los, mas não tiveram sucesso, porque os objetos faziam manobras com aceleração e desaceleração bruscas e se moviam em velocidades muito acima daquelas alcançadas pelas aeronaves brasileiras. Ao todo, foram avistados 21 OVNIs, com o evento podendo ser visto em várias cidades nos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. Todo esse episódio durou cerca de 3 horas. Em 2009, a FAB divulgou um relatório oficial sobre o caso, no qual afirmava que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Conforme o relato dos militares que acompanharam a Noite Oficial dos OVNIs, são vários e fortes os indícios de que aqueles objetos poderiam ser, de fato, discos voadores. No Arquivo Nacional, é possível acessar o relatório e áudios de diálogos entre pilotos e operadores das torres de controle. O ocorrido causou uma grande repercussão e ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. ET de Varginha. O caso do ET de Varginha, como ficou conhecido aqui no Brasil, pode ser considerado talvez o incidente mais famoso do nosso país. O caso aconteceu em 1996 em Varginha, uma cidade no sul de Minas Gerais. Segundo os relatos das irmãs Liliane e Valquíria Silva, além da amiga Kátia Xavier, as 3 teriam visto uma criatura estranha que não se parecia com nenhum outro animal conhecido. De acordo com o depoimento do trio, esse ser teria uma pele marrom, aparência viscosa, grandes olhos saltados e avermelhados e 3 protuberâncias na parte superior da sua cabeça. Elas relatam terem saído do local correndo, gritando, assustadas. Elas afirmam terem voltado ao local alguns minutos depois, mas já não havia mais nada lá, além de uma marca no chão e um cheiro estranho no ar. De acordo com o inquérito da polícia local, a criatura vista pelas meninas seria na verdade Mudinho, que é um morador de Varginha que provavelmente apresenta algum tipo de desvio mental, e cujas características puderam ser posteriormente evidenciadas no estudo fotográfico de simulação. Na versão das autoridades, Mudinho teria sido atingido por fortes chuvas na região, estaria sujo de barro. Daí, no dia do acidente, as meninas teriam o visto agachado junto ao muro e confundiram com alienígena. Por outro lado, essa versão é contestada por diversos ufólogos, que alegam que as 3 meninas conheciam Mudinho e nunca o teriam confundido dessa forma. Além disso, a presença de várias viaturas da Escola de Sargento de Armas na região, em datas próximas ao avistamento, também reforça a posição de que alguma coisa realmente ocorreu que as autoridades estão escondendo. Desde o episódio, Varginha ficou muito conhecida, não só no Brasil como no mundo, por esse episódio, e até hoje a cidade recebe visitantes por causa do ET de Varginha. Cláudio. Na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, foram avistados diversos OVNIs em 19 de novembro de 2008. As aparições foram registradas em um relatório e fotografias do policial militar Hamilton Rabelo.
Segundo ele, a equipe foi acionada para lidar com uma aparição de um objeto luminoso, no meio de um matagal ensobrado, próximo ao parque industrial da cidade. De acordo com o relato do policial militar, depois de aproximadamente 1 quilômetro, nós avistamos do lado direito da estrada uma luz muito forte de cores amarela e branca, que fazia o deslocamento sentido à direita da nossa posição. São Tomé das Letras. São Tomé das Letras é uma cidade no interior de Minas Gerais e é reconhecida internacionalmente como um dos principais locais de avistamento de OVNIs aqui no Brasil. Muitos relatos e testemunhos de avistamento são registrados na região, deixando os visitantes curiosos e fascinados. Muitos defendem que existe um tipo de energia especial na cidade que faz com que manifestações extraterrestres sejam atraídas para o local. Esses inúmeros relatos fizeram com que a cidade se tornasse um ponto de interesse para os ufólogos e entusiastas do assunto. Em junho de 2016, um novo avistamento foi registrado em São Tomé das Letras. Porto Alegre. Diversos pilotos de aviões de companhias aéreas diferentes que sobrevoavam a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, notificaram a torre de controle sobre aparições de luzes desconhecidas na região. O áudio mostra a conversa entre o piloto do voo Latam 3406 e Azul 4657, com a torre de controle. Controle Latam 3406. Prossiga. Gentileza, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum objeto na nossa posição de 10 para 11 horas? Praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul. Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, por vezes elas apagam e acendem. Às vezes são uma, às vezes duas ou três. Vai repassar a informação, TAM 3406. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. São 3 luzes girando em espiral entre elas, aqui bem forte. A gente teve um reporte da aeronave que aproximou anteriormente. Obrigada pela informação. Elas aparecem bem fortes, estão girando em espiral entre elas. Paraná. Diversas pessoas registraram aparições de OVNIs em várias cidades do estado do Paraná. Nos vídeos, é possível identificar um objeto em formato triangular emitindo luzes de várias cores diferentes. Galera, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no curtir, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. O nosso canal que está começando agora aqui no YouTube, isso faz toda a diferença e é o que realmente vai ajudar o nosso canal a crescer. Então dá essa força aqui pra gente. Aproveite e segue lá a gente no Instagram também, o link está na descrição. Eu vou deixar também aqui na descrição os links para os nossos parceiros aqui do canal. Então dá uma conferida lá, com certeza vocês vão curtir. É isso aí, galera. Um forte abraço e até a próxima. Fui!